Pare agora e ouça esta verdade perturbadora. Ele não foi assassinado por ladrões infames. Não foi morto pelas mãos de bêbados ou prostitutas. Cristo foi brutalmente crucificado pelos religiosos. Homens que ostentavam vestes sagradas, que tinham a Bíblia na ponta da língua, respeitados nas sinagogas, com uma aparência impecável de santidade, mas em seus corações reinava um vazio ensurdecedor. A religião morta, fria e vazia matou o próprio Filho de Deus. E como O.W. Tozer, o profeta do século XX, bradava com sua voz trovejante: o maior inimigo da cruz de Cristo não é o ateísmo descarado, é a religião sem o Espírito Santo. Essa mesma religião assassina não é uma relíquia do passado. Ela continua viva, respirando, prosperando, dentro dos nossos templos suntuosos, atrás dos púlpitos mais reluzentes e, aterrorizantemente, aninhada em nossos próprios corações. Se essa palavra te lança num abismo de desconforto e confronta sua alma, é porque Deus ainda não desistiu de você. Corra para os comentários agora e escreva, com a força do seu espírito: eu não quero religião, eu quero Jesus. E prepare-se para ver a fé com outros olhos. Eles desfilavam com suas vestes sagradas, recitavam as escrituras de cor, ostentavam suas orações nas praças para serem vistos por todos. E foram exatamente esses que, com ódio borbulhante, gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! A religião sem o fogo purificador do arrependimento transforma a adoração em ódio cego. Ela prefere o templo de pedras ao Messias vivo. Ela escolhe a tradição engessada à verdade libertadora. E em sua cegueira perversa, ela escolhe Barrabás, o criminoso, em detrimento do justo, Jesus. Cristo foi implacavelmente rejeitado porque simplesmente não se encaixava nos moldes estreitos e hipócritas dos líderes religiosos da época. Ele era puro demais para a impureza deles e verdadeiro demais para a duplicidade dos hipócritas. Eles eram peritos em citar os profetas, mas cegos para o cumprimento vivo da profecia bem diante dos seus olhos. Tinham olhos treinados para a letra fria da lei, mas estavam espiritualmente cegos para a graça encarnada que se manifestava em cada milagre de Jesus. Tozer não se calava. A religião sem o Espírito Santo é a fábrica de fariseus, a linha de produção de hipócritos. A religião fria, essa casca vazia, anseia por controle absoluto. Ela exige rituais mecânicos, mas abomina a rendição total do coração. Ela idolatra regras e códigos, mas foge desesperadamente do arrependimento genuíno que expõe suas falhas. Foi essa religião que, com astúcia diabólica, usou as próprias escrituras para condenar aquele que era a própria palavra viva, encarnada. Foi essa religião que preferiu desesperadamente manter seu sistema de poder e prestígio, mesmo que para isso precisasse esmagar e matar o Salvador do mundo. O mais aterrorizante, essa mesma religião mortífera pode estar morando agora mesmo dentro de nós. Quando preferimos a aparência de santidade a sermos quebrantados, feridos pela verdade de Deus. O orgulho é o altar secreto da religião. Ela não busca a glória de Deus. Ela busca, com voracidade, a exaltação e a adulação de si mesma. A religião fria, essa casca vazia, é a essência do túmulo gélido da fé viva. É perfeitamente possível frequentar a igreja assiduamente, ocupar um banco, participar de todas as atividades e ainda assim odiar Jesus em seu coração. É possível ter uma Bíblia de capa luxuosa na mão e um coração endurecido, blindado contra a verdade. Os fariseus jejuavam com rigor, dizimavam com precisão e oravam em público para serem vistos. Mas foram justamente eles que meticulosamente planejaram e executaram a crucificação.
Por quê? Porque a presença pura e radical de Jesus expôs o vazio, a hipocrisia e a podridão interior deles. E como um espelho refletindo a feiura, nada incomoda mais o religioso do que ser confrontado com a verdade nua e crua sobre seu próprio vazio. Tozer, em sua sabedoria cortante, dizia: Cristo não veio apenas para perdoar pecadores, ele veio para derrubar, para aniquilar os altares da religião morta e sem poder. Uma fé que só se expressa para uma plateia, que só faz shows diante dos outros, mas se cala no secreto do coração, é apenas encenação barata. Deus não se impressiona com discursos eloquentes ou palavras bonitas. Ele sonda, ele anseia por corações sinceros, rendidos e verdadeiros. Jesus era um escândalo ambulante para eles, uma ameaça ao seu sistema de poder. Por quê? Porque ele amava de verdade, sem rótulos. Porque ele curava no sábado, quebrando suas regras rígidas. Porque ele comia com pecadores, mostrando que a graça era para todos. Porque falava e libertava pecadoras, ignorando seus julgamentos hipócritas. A religião, em sua essência, sempre rejeita o inesperado, o sobrenatural que irrompe. Ela odeia a graça que se derrama livremente, sem méritos. Ela abomina o arrependimento genuíno que leva à transformação, porque isso rouba o seu poder de julgar. Cristo oferecia perdão sem limites, enquanto a religião oferecia pedras para apedrejar. Cristo vinha para libertar os cativos, e a religião só sabia condenar e aprisionar. A presença revolucionária de Jesus era uma ameaça existencial à sua estrutura de poder deles. Ele não se dobrava aos seus jogos de manipulação e controle, e, por isso, com ódio cego, quiseram silenciá-lo para sempre. Sim, ele continua sendo crucificado hoje, não com pregos e madeira, mas com a indiferença gélida de corações que se dizem cristãos, não com a coroa de espinhos, mas com a vaidade religiosa que busca a glória para si mesma. A religião atual canta canções vibrantes sobre Jesus, proclama seu nome em altos brados, mas o nega, o trai, o crucifica novamente com atitudes de hipocrisia e egoísmo. Ela prega santidade aos quatro ventos, mas vive uma vida de aparência, sem profundidade. Ela fala incansavelmente sobre a cruz, mas foge do sacrifício, da renúncia e da morte do ego. Tozer, com pesar, escreveu: O Espírito Santo foi lamentavelmente expulso da igreja por causa da nossa obsessão doentia com a forma, com a tradição vazia e com a performance humana. Hoje, crucificamos Cristo toda vez que priorizamos o espetáculo e a performance humana ao invés da presença sobrenatural de Deus. Toda vez que o nosso ego se senta no trono da nossa vida, no lugar de honra que pertence unicamente ao Cordeiro de Deus. Entenda isto de uma vez por todas. Deus não está impressionado com a imponência de nossas estruturas arquitetônicas, nem com a complexidade de nossos títulos eclesiásticos, nem com o gigantismo de nossos eventos lotados. Ele busca com anseio verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, pessoas que se ajoelham em secreto, quando ninguém está vendo, com a alma desnuda diante dele. Gente que chora em agonia por ainda carregar frieza em seu coração. Gente que ama mais a presença avassaladora de Deus do que qualquer palco, qualquer aplauso humano. Jesus nunca, jamais veio para fundar mais uma religião, com regras e rituais. Ele veio para nos reconciliar, para nos religar de forma íntima e pessoal com o Pai Celeste. O trono de Deus não está em catedrais góticas ou em megatemplos futuristas, mas em corações rendidos, quebrantados e submissivos. A glória de Deus, a sua manifestação tangível, nunca desce sobre palcos construídos para alimentar o orgulho humano.
A resposta categórica de Cristo ao sistema religioso corrupto e hipócrita não foi um discurso elaborado ou um debate teológico. Foi a cruz. Ele não entrou em discussões infrutíferas. Ele se entregou em sacrifício. A cruz é o fim definitivo de toda a religião morta e o começo glorioso da graça transbordante. Na cruz, a religião perdeu seu poder de condenação. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo. A porta para o Santo dos Santos se abriu para todos. O sangue purificador do Cordeiro foi derramado, selando uma nova aliança. A cruz é o trono supremo, onde o amor incondicional venceu a tradição cegante, onde o perdão avassalador derrotou a acusação maligna, onde a vida eterna irrompeu, destruindo toda a liturgia vazia e sem alma. A cruz é a denúncia divina mais eloquente contra toda forma de hipocrisia religiosa. É Deus bradando para a humanidade: não quero o que vocês fazem por obrigação, quero quem vocês são em mim, quero seu coração. Talvez você conheça cada versículo da Bíblia de cor, mas tragicamente não conheça o autor dela, o Cristo Jesus. Talvez você tenha crescido dentro dos muros da igreja, frequente desde criança, mas o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, nunca ardeu, nunca incendiou seu peito com sua paixão e poder. Hoje, Jesus não te chama para mais uma reunião religiosa, Ele te chama para sair da prisão da religiosidade, para deixar para trás os rituais vazios e voltar ao altar do coração, para trocar o formalismo frio por uma fome insaciável por Ele, para parar de apenas cantar sobre Ele e começar a andar intimamente com Ele, diariamente. A religião que cruelmente crucificou o Cristo ainda existe, sim, mas o Cristo que venceu a morte, que rasgou o véu, que esmagou o poder do pecado, também existe e está vivo. E Ele não te chama para ser mais um membro de uma religião moribunda. Ele te chama para ser um filho amado do Deus vivo, em espírito e verdade, com uma fé que pulsa e transborda a vida. A religião pode ter matado Jesus naquela cruz, mas a graça avassaladora de Deus o levantou, glorioso e vitorioso. Hoje, Ele não te convida para um sistema complexo de regras. Ele te chama para uma vida, uma rendição total, uma cruz que você deve carregar. A pergunta crucial não é se você se considera religioso. A pergunta que ecoa na eternidade é: você está verdadeiramente vivo no Espírito? Seu coração arde por Ele? Cristo não morreu na cruz para criar mais religiosos vazios. Ele morreu, entregou sua vida para nos tornar filhos amados de Deus, com o Espírito Santo habitando em nós, para a glória do Pai. Que assim seja na sua vida.